Tenho certeza que a maioria de vocês deve se lembrar como foi o torneio do poder de Dragon Ball Super e como ele foi uma febre mundial. Quem não acompanhou nessa época não deve saber, mas locais inteiros eram reservados para as pessoas se reunirem para assistir, e talvez a DC esteja tentando replicar esse sucesso nas HQs. Eu já venho falando há algum tempo aqui no canal sobre o universo absoluto, sobre o Darkseid, mas isso tudo acabou culminando em um torneio entre os personagens da editora. Mas eu vou ser obrigado a fazer um pequeno resumo de como chegamos na situação, afinal sempre tem gente nova aparecendo por aqui no canal. Tudo isso começou quase 2 anos atrás, quando a DC reformulou seu universo, mudando não só o multiverso, como toda a Liga da Justiça também. Assim surgiu a Liga da Justiça Sem Limites, em referência à própria animação, onde todos os nomes de peso da editora fazem parte. É uma verdadeira zona de super-heróis, até os secundários mais esquecíveis estão dando as caras nas histórias. O problema é que, paralelamente a tudo isso, Darkseid estava se movendo e o vilão descobriu que sua vida era uma farsa. Durante essa pequena mudança entre o multiverso anterior e o atual, Darkseid percebeu que seu poder estava fragmentado em várias partes, vários avatares, e ele nunca esteve completo. Ele percebeu que era mais um peão multiversal e que nunca teve controle da sua vida no grande esquema das coisas, mas isso poderia mudar, e isso graças a um novo universo que surgiu, um universo que ainda estava sendo formado e foi chamado de Universo Alpha. Essa Terra ainda não estava formada, era um multiverso cheio de possibilidades, mas em um estado de desenvolvimento incompleto, exibindo um padrão de vibração semelhante ao da Terra Zero. Darkseid, agindo por trás dos planos para ter mais poder, atacou o céu, o inferno e o eclipse para chegar até o espectro. Quando os dois personagens se encontraram, Darkseid forçou uma fusão entre os dois e atacou a Liga da Justiça, visando o Superman. A combinação da energia maligna do Darkseid, do espectro e da esperança do Superman fez com que o Darkseid ascendesse a um nível próximo, se não total, do seu poder máximo. Então seria um Darkseid completo, sem fragmentos, sem avatares, e ele tomou para si o Universo Alpha. Então todo o curso natural da história daquele universo foi alterado para que fosse um universo com ausência de esperança. Todos os personagens tiveram suas origens alteradas, dos grandes como Mulher Maravilha e Superman até os menores. Isso marcou o início do DC All In, uma iniciativa de 2024 que tem trago um refresco para quem está cansado de ver mais do mesmo na editora. Mas é claro que as coisas não ficariam desse jeito para sempre. Os heróis começaram a investigar o que Darkseid havia feito, mas as coisas estão começando a avançar só agora. Graças ao Apocalipse, que atualmente é o Senhor do Tempo, sabemos que o tempo está fragmentado e o futuro também foi alterado. Toda a Legião do Tempo se tornou a Legião de Darkseid. Todos se tornaram versões malignas e mais poderosas deles próprios. Tanto é que foram capazes de subjugar o Apocalipse, mas o personagem também afirmou que ele está muito enfraquecido. Isso por conta do tempo fragmentado que eu comentei. Normalmente ele tem poder para desafiar deuses e entidades, mas com o tempo quebrado, ele precisou fugir da Legião. Ele acabou sendo ferido mortalmente no processo e graças a isso ele não está podendo ajudar. Isso deu um baita problema, aliás, já que seu corpo começou a tentar se defender por conta própria e estava quase destruindo o próprio multiverso. Ele criou uma zona temporal em torno dele e nada com matéria orgânica podia chegar perto dele sem envelhecer uns bons séculos no processo. Pelo menos Darkseid ainda não está agindo e sabemos o motivo disso porque ele apareceu na HQ do Caçador de Marte Absoluto. O vilão está se recuperando, se entrelaçar ao novo universo desgastou muito o personagem e por conta disso ele não tem feito muita coisa, mas isso não vai durar muito tempo. A paz está para acabar e a DC anunciou um novo evento, DC KO, o maior conflito cósmico de toda a editora. Os maiores super-heróis do universo vão entrar em uma arena em um torneio no maior estilo torneio do poder, como eu já comentei. Quem está à frente da história é o Scott Snyder, então podemos esperar o maior tipo de loucuras do mundo como vimos em Death Metal. Durante essa crise em específico, vimos versões malignas do Batman, como Batman Darkseid, Batman Castelo Gigante, Batman Dinossauro e por aí vai. Por incrível que pareça, isso que eu falei é o de menos. Tivemos o Batman tradicional como um necromante usando o Anel do Poder Negro e uma Mulher Maravilha com nível multiversal de poder. De qualquer forma, esse torneio tem como objetivo gerar energia ômega suficiente para rivalizar com Darkseid, coroando um novo Rei Ômega, um ser celestial em direção a qual o universo se curva. E pode parecer meio ridículo, mas é a última esperança dos heróis, levando em conta que Darkseid destruiu o futuro. Logo, não existe um destino para descer além da destruição. A Terra também está passando por um processo de terraformação. O planeta está se transformando em Nova Apocalipse e os humanos precisam evacuar. Os titãs estão responsáveis por evacuar a Terra. Estelar, pelo jeito, está mais focado em lutar contra parademônios para dar tempo a eles, e os outros heróis também estão fazendo a sua parte. Bart Allen, o Impulso, teve a ideia de voltar no tempo para impedir essa catástrofe antes que ela se inicie, o que é uma ideia interessante, mas levando em consideração que a sinopse se chama Impulse Point, provavelmente isso vai piorar muito mais a situação e o Wally vai atrás dele para resolver isso. A torre de vigilância está sendo invadida por parademônios e está cheia de versões alternativas tanto do passado quanto do futuro, por conta do tempo que está quebrado. Então personagens famosos como Batman do futuro, Superman azul, Aquaman com gancho na mão estão sendo recorrentes e
sendo organizados pelo Senhor Incrível. Mas voltando às lutas, DC KO vai ter 5 edições e vai ser mais focada no Superman, mas os escritores já afirmaram que vamos ter algumas surpresas e personagens extra. As lutas já foram definidas e já que estamos aqui, vamos tentar dar os meus palpites de quem serão os vencedores e quem vai acabar ganhando o torneio. Por mais que seja óbvio, as chaves já foram definidas e a primeira luta é do Superman contra a Giganta. E pô, não existe a menor possibilidade da Giganta passar do Homem de Aço, né? Aqui vale dizer que os participantes podem levar um equipamento com eles e o Superman vai levar 2 luvas com sóis amarelos. Logo, ele vai extremamente fortalecido para uma luta que vai ser do jeito que ele gosta, ou seja, no corpo a corpo. A segunda luta é do Capitão Átomo contra a Poderosa e aqui vai ser bem complicado para ambos os lados. Eu acredito que o Capitão vai passar, até porque ele tem uma vantagem enorme contra kryptonianos, graças ao fato de que ele pode recriar a energia de sóis vermelhos, tirando o poder da raça. Mas fisicamente a Poderosa é bem acima dele e ela ainda vai poder levar um equipamento com ela, que não sabemos qual é, mas eu ainda deixo minhas apostas no Capitão Átomo. A próxima é do Guy Gardner contra o Nuclear, e como o Guy acabou de aparecer em um filme e tá com popularidade lá no teto, eu acredito que ele passe facilmente. Relembrando vocês que vão ser pouquíssimas edições, então muitas dessas lutas nem mesmo veremos, e essa deve ser uma que vai ser apenas mencionada. Depois temos uma batalha entre velocistas, Jay Garrick, o primeiro Flash, contra a Mulher Leopardo, e quem assistiu meu vídeo falando dos maiores velocistas da DC, sabe que a personagem está muito acima dele no que tange velocidade. Ela é uma inimiga até para o Wally em certas histórias, e o Jay é um dos velocistas mais lentos, então é meio difícil apostar nele nesse combate. Outra luta que não devemos ter surpresas é a do Aquaman contra o Tubarão Rei. O Aquaman está em uma alta enorme na sua HQ solo, já mencionei por aqui que ele está com a habilidade de controlar a água, e o Tubarão Rei é bem abaixo dele normalmente. A não ser que algo muito surpreendente aconteça, o Aquaman vence. Mesmo sem esse aumento de poder recente, eu ainda apostaria nele, mas esse buff só colabora. Depois tem o Connor Hawke, um membro da família do Arqueiro Verde, contra o Gavião Negro, e aqui eu surpreendentemente vou apostar no mais fraco. Eu acho que o Arqueiro passa, claro que não pelo combate físico ou coisa do gênero, mas a aljava do Arqueiro Verde e aliados é cheia de recursos variados, diferentemente do Gavião Negro, que geralmente conta apenas com sua força bruta e massa. Por fim, temos também o Lex Luthor contra o Raio Negro, e aqui o Luthor passa. O personagem também está em alta por causa do filme, e é um dos personagens com maiores recursos dentro da DC. Esse é um dos personagens que eu tô curioso em saber o que vai levar para os combates, mas com certeza vai ser o suficiente para lidar com o herói urbano. E para finalizar, pelo menos do lado esquerdo da chave, temos o Etrigan contra a Supergirl, e como magia é um grande problema para os kryptonianos, o mais correto será ele passar. Sem contar que o Etrigan é muito poderoso, daria trabalho mesmo se não fosse o caso. Então ficaremos com Superman vs Capitão Átomo, Guy Gardner contra a Mulher Leopardo, Aquaman vs Connor e Luthor vs Etrigan. E para não ficar muito confuso, vou ir até o final do lado esquerdo do chaveamento e depois passo para o outro lado até chegar à final. Nas quartas de finais, o Superman pode ter algum sufoco, afinal ele vai estar lutando contra o Capitão Átomo, que como eu já mencionei, pode criar radiação de um sol vermelho. Isso tem potencial de deixar o Superman sem poderes, mas levando em conta que ele está levando justamente luva com sóis, dificilmente isso aconteceria. Logo, a vitória para o Superman. Depois teríamos o Guy Gardner contra a Mulher Leopardo, e aqui é bem 8 ou 80. Velocistas costumam ter uma vantagem enorme contra Lanternas Verdes, mas temos que lembrar que a DC é uma empresa e que o Guy está em evidência, sem contar que os seus construtos são um dos mais poderosos da tropa, então eu realmente não consigo ver o personagem perdendo, por mais que eu ache a Mulher Leopardo muito poderosa. Depois teríamos Aquaman contra Connor, e eu acredito que o Aquaman passe facilmente por tudo que eu já mencionei sobre ele, e o Lex acabaria passando pelo Etrigan, justamente pelo plot armor absurdo que ele deve ter na competição, sem contar que ele é uma das maiores mentes do planeta, logo deve ir preparado para tudo. Nas semifinais, ficaremos com o Superman contra o Guy, e sem chance do Superman perder, a disparidade de níveis entre os dois é muito alta. Superman sempre foi muito acima do Hal Jordan, que é indiscutivelmente o Lanterna mais poderoso, então Guy teria sérios problemas, a não ser que ele leve como ele algum item muito específico que possa causar dano no Homem de Aço, o personagem não conseguiria fazer nada contra ele em uma luta. Lembrando que os personagens podem pegar os itens de outros participantes após derrotá-los, e dependendo dos itens dos participantes que o Guy enfrentou, isso pode até acontecer, mas nessa altura do campeonato, o Superman também teria mais itens além das luvas com sóis amarelos, então não é como se fosse ficar equilibrado assim do nada. Fico me perguntando qual item o Guy vai levar, afinal seus poderes já vêm de um objeto, e se o Superman ao derrotá-lo pode pegar o Anel Esmeralda. Levando em conta que estamos falando de Scott Snyder, não duvido nada disso acontecer, e ainda acho que o Guy vai levar um anel vermelho em referência à época que ele fez parte da tropa. Mas enfim,
Aí depois temos o Aquaman vs Lex Luthor, e se eu fiz o careca passar pelo Etrigan, é certo que o Aquaman ele passa. Lex já sabe da fisiologia Atlante, conhece o Aquaman, e mesmo com o Rei de Atlante com poderes lá no alto, não passaria. Isso porque teríamos nas semifinais nada mais, nada menos que o Superman contra Lex Luthor, dois rivais diretos um contra o outro pelo destino do multiverso, e não tem a menor chance da DC ter feito isso por mera coincidência. É claro como a água que esses dois vão se encontrar, mas o Superman vai passar e derrotar o seu maior vilão como sempre. Dessa forma, temos o Superman na final contra o participante do chaveamento da direita, que ainda vamos definir por aqui. Abrimos com a Mulher Maravilha encarando o Starro, o que é uma luta bem curiosa, já que o Starro tem poderes mentais, enquanto a Mulher Maravilha é uma combatente corpo a corpo. Em condições normais, eu diria que o Starro vence, mas a Mulher Maravilha tem acesso ao Hefesto, o ferreiro dos deuses, e com certeza o item que ela vai levar vai ser um dos mais poderosos. Depois temos o Homem Borracha contra o Lobo, e ao que tudo indica, o Lobo vai levar uma espécie de veneno do Bane para a luta, ficando maior e mais forte no processo. Não faço a menor ideia do que o Borracha levaria, mas ele é praticamente imune a todo tipo de ataque físico, o que limita bastante as chances do anti-herói. Apesar disso, o Lobo é um ser extremamente inteligente, bem mais do que a maioria acredita que ele é por conta do seu jeito. O personagem tem um arsenal completo dos mais diversos tipos de armas que ele próprio criou, então é possível que ele encontre uma forma de passar pelo Homem Borracha. Claro que o mais lógico a se pensar é que o Homem Borracha passe com facilidade, mas duvido muito que a DC deixe logo o Lobo de fora de um início de um torneio de luta, e a próxima coloca o vermelho e o verde em rota de colisão direta, Vixen com seus poderes animais e o Monstro do Pântano com seus poderes de manipulação vegetal. E essa é uma das lutas mais fáceis de se apostar. A Vixen teria que nascer de novo para ter qualquer chance contra o Monstro do Pântano. Ele é simplesmente um dos personagens mais poderosos dentre todos os participantes e não tem a menor chance da Vixen sequer ser uma ameaça. Eu acredito que ela vai aparecer com algum tipo de amuleto africano que aumente os poderes do amuleto que dá poderes a ela, mas ainda não acho que vai ser o suficiente. Depois temos Cyborg contra Batwoman, provavelmente a membro da Batfamília mais esquecida, e aqui não vou elaborar muito, obviamente que vai passar o Cyborg. Depois temos o Batman contra Carol Ferris como Safira Estrela, e o Batman é outro que já temos detalhes da arma que vai levar com ele. O personagem, pelo jeito, vai levar uma armadura feita pelos novos deuses, o que é mais uma para colocar na lista de armaduras que ele possui e que pode desequilibrar bastante os combates. Convenhamos que, apesar do Batman ser um dos mais fracos, ele é quem possui as maiores chances aqui pelo fato de poder levar armas. Só com a Hellbat ele poderia bater de frente com quase todos os personagens já citados, mas pelo jeito preferiu levar algo totalmente novo. E levando em conta toda a experiência que ele tem ao lado de um Lanterna Verde, dificilmente ele perderia para a Safira Estrela. Claro que a Carol é uma das usuárias do espectro emocional mais poderosas que existem, mas o Batman tem um plot armor fortíssimo, é o rei do preparo e uma armadura dos deuses, logo ele passa. Depois temos o Capuz Vermelho contra o Damian, e o Damian é um lutador melhor e deve passar com certo sufoco. Já a próxima luta é Zatanna contra a Grande Barda, e aqui é outra que podemos ter alguma surpresa. Isso porque a Barda é uma deusa, e ela pode vir com algum tipo de arma super poderosa, mas a Zatanna é uma feiticeira, e uma das mais poderosas. Ela é uma das personagens mais versáteis de toda a legião de heróis da liga, e vai lidar com uma personagem que geralmente utiliza apenas do combate corpo a corpo. Zatanna vai passar, e não acho que qualquer arma utilizada pela Barda vai ser útil a ela, mas veremos, né? E por fim, temos o Metamorfo contra a Arlequina, e curiosamente, todos os personagens com destaque no filme do Superman estão nos combates, né? Que curioso. Como eu disse, a DC é uma empresa e vai priorizar os heróis em destaque, mas mesmo sem isso, ele passaria. Metamorfo é imune a ataques físicos, não pode ser ferido por armas convencionais e por aí vai. Sem contar que a personagem não é conhecida por ser uma grande estrategista, então não deve saber como lidar com o Metamorfo. Indo para as quartas de finais, a Mulher Maravilha vai dar de cara contra o Lobo, um combate de pesos pesados e com um Lobo mais forte fisicamente do que nunca. Aqui vai depender muito do que a Mulher Maravilha vai levar como arma e o que ela vai pegar do Starro, mas como não sabemos ainda, a vitória fica com o Lobo. A Mulher Maravilha é uma lutadora melhor, mas o Lobo é mais forte fisicamente e tem sua super regeneração, o que o deixa lutar mesmo gravemente ferido. Caso ele realmente vá com um veneno que aumente sua força, a Mulher Maravilha irá cair com seus golpes que podem abalar mundos. A próxima luta seria entre o Cyborg e o Monstro do Pântano, onde com certeza o vegetal ambulante vai vencer o Tecnopata. Ainda temos o Batman vs Damian, outro combate que seria completamente desequilibrado, e o Batman vai vencer sem grandes sustos. E a Zatanna contra o Metamorfo, onde ela é uma das poucas que consegue lidar com a versatilidade do herói e pode anular sua intangibilidade, sendo que vai passar para a próxima fase. Assim ficaríamos com Lobo vs Monstro do Pântano e Batman vs Zatanna nas semifinais. Se nessa altura do campeonato o Lobo ainda estiver dependente de ataques físicos, ele será facilmente derrotado. Controlando o verde, o Monstro do Pântano pode facilmente aumentar seu tamanho, força, criar armas, se multiplicar e sua regeneração está acima do próprio Lobo. Já o Batman contra a Zatanna, teremos o plot armor a favor do Batman. Sendo ele um estrategista cheio de planos contra seus amigos, com certeza ele sabe como lidar com ela. Lembrando que em muitas histórias, o Batman treinou com o pai da Zatanna, o Zatara, então ele sabe como
lidar com feitiços. Batman, nessa altura do campeonato, já acumulou alguns itens e vai usar isso ao seu favor da melhor forma possível, não só contra ela, como também contra o Monstro do Pântano. E sim, eu acho que o Batman vai passar do Monstro do Pântano, porque aí nós simplesmente teríamos Batman vs Superman na final. E da mesma forma que o Lex Luthor na chave do Superman não foi coincidência, o Batman na chave contrária também não foi. Os dois vão se encontrar e no final o Batman vai perder. Superman é o símbolo máximo da esperança na editora. Todo esse rolê com o Darkseid começou com uma luta entre os dois por serem análogos um ao outro, e é o Superman quem precisa sair vitorioso, quem vai receber o poder acumulado das lutas e vai encarar o vilão na forma mais poderosa até hoje. Não apenas isso, ele ainda vai restaurar a esperança no universo Alpha e vai fazer do universo absoluto parte do multiverso DC como sempre deveria ter sido. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, mas se você gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e me diz qual desses você acha que vai ou não passar das lutas. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!